A partir deste momento, a Pastoral da Comunicação PASCOM passa a transmitir e fotografar a Santa Missa ao vivo. Nossa paróquia está localizada no Jardim Rincão, Decanato São Bernabé, na região episcopal Brasilândia, Arquidiocese de São Paulo. Siga-nos nas redes sociais, @Paróquia São Luís de Montfort, e compartilhe com seus amigos. As intenções da missa de hoje: 2 dias de Nelson Alves de Araújo, pela saúde de Luciano Francisco da Silva, Dalva Lúcia da Silva, saúde e família Lopes, pela cirurgia de Paulo Machado, pela saúde de Ângela Maria Lima e Lorena Lima, pelas almas Manuel Francisco da Silva, falecidos da família Vale Moreno, João Belarmino, Rosa Pessoa, Mário Belarmino, José Pedro Dantas, Maria Nazaré Dantas, família Lima e Maria Dantas. Neste momento, nós estamos no 3º dia, o dia Montfort Homem de Oração. Então, vamos ler essas perguntas para a gente dar uma refletida antes do início da celebração. Agora a gente entra nesse tipo de oração, a gente não conversa mais, vamos observar a pergunta que tem para nós hoje. Como vivo minha oração diária? Quanto tempo dedico à oração diariamente? E quais foram os momentos mais fortes de meu encontro com Deus? Vamos pensar um minutinho? Vamos fechar os olhos e pensar um minutinho? Como que eu vivo a minha oração diária? Quando eu estou rezando, eu levanto assim de qualquer jeito, não faço nem o sinal da cruz e já vou entregando o dia de qualquer jeito. Como que eu estou fazendo a minha oração diária? Quanto tempo eu dedico essa oração diariamente? 5 minutos? Quanto tempo eu dedico para Deus? 1 minuto? 5 minutos? Como que eu sou? Que cristão que eu sou? E quais foram os momentos mais fortes do meu encontro com Deus? Será que a gente lembra qual foi o momento mais forte? Então vamos entregando tudo isso nessa celebração. E a liturgia de hoje também, ela foi preparada pela comunidade de Santa Clara, né? Onde Clara vivia uma profunda união de oração com Deus. Pelo grupo apostolado da oração, pelo grupo de oração e pelas mães que oram pelos filhos. A gente, né, tudo está chamando para a oração. Como está sendo a nossa oração? São Luís, um homem de oração. E eu? São Luís, ele era conhecido como um homem de oração, profundamente dedicado à Santíssima Virgem. Era um grande pregador, evangelizador e escritor, cujo trabalho se focava em promover a devoção a Maria como o único caminho para Jesus Cristo. Sua vida e escritos enfatizavam a importância da oração e a consagração a Nossa Senhora como meio de alcançar a santidade e a união com Deus. Então, São Luís mostrava esse caminho de santidade. E hoje ele nos mostra também esse caminho de santidade. E é nessa união que nós estamos aqui, para celebrarmos o nosso único Senhor e Rei, Jesus. De pé, cantemos.
pelas mãos de Maria. Era um grande pregador contra toda a injustiça, levava a solidariedade e todos pobres ele acolhia. Era um jovem consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tantas motivações nos reúnem nestes dias, além da nossa novena, o padroeiro, paroquial, o Círio Pascal aceso, que nos lembra a oitava da Páscoa, como se fosse dia de Páscoa, cada dia desta semana, Cristo ressuscitado, o ano, podemos dizer, damos a graça do Senhor, jubileu, representado pela lamparina, pela bandeira, lembramos a morte e rezamos pelo descanso eterno do Papa. Dom Pio mandou uma mensagem aos padres dizendo que já está em Roma para podermos sábado, meio-dia, às 15 horas, parece, assistir pela televisão o sepultamento do Papa. Também logo depois começar a rezar para que seja escolhido o novo Papa conforme a vontade de Deus. E nós lembramos, dentro da novena de Monforte, toda a espiritualidade do nosso santo, um homem pobre, mas entregue à providência, um homem missionário, homem de oração, um homem totalmente voltado e que encontra o seu sentido de viver na cruz de Jesus Cristo, como Monforte olhava para a cruz com fé, com devoção. Dentro dos temas também o batismo, onde Monforte convida a todos a renovar as promessas do seu batismo, como foi no Sábado Santo, e sempre a serviço da igreja, continuando a sermos servidores da igreja. E a liturgia de hoje nos lembra Pedro, falando com voz forte: vós matastes, dizendo aos que crucificaram Jesus, dizendo também aos judeus: vós matastes o autor da vida, o eterno Filho do Pai. E pensar que matastes o autor da vida, o eterno Filho do Pai, e pensar que o próprio Deus perdoa, é cheio de misericórdia, perdoa, talvez em primeiro lugar aqueles que, pela sua oração de Jesus, aqueles que o crucificaram por não saberem o que estavam fazendo. Então, trazemos presente tudo isso nesta Santa Missa e rezemos, refletindo sempre a espiritualidade, a fé, o bom testemunho de São Luís de Monforte. E, como dizia Pedro, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Também nós, todas as vezes que erramos, colaboramos com a morte de Jesus. Peçamos então a Deus perdão de nossos pecados, arrependamos-nos, para que
nossos pecados sejam perdoados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos a Trindade Santa, o nosso hino de louvor. Celeste,
Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fonte do batismo ser concordes na fé e justos nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Pela palavra, Deus nos propõe seu próprio jeito de viver e agir. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo israelitas: por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceste. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que eles vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo, e todos os profetas que falaram deste Samuel e seus sucessores também eles anunciarão estes dias. Vós sois filhos do profeta e da aliança que Deus fez com vossos pais. Quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo.
sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes:
São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, dizia o Salmo. Quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho, apesar de ter ofendido a Deus no início, em Adão e Eva, e ter ofendido mais ainda Jesus Cristo, crucificando, eliminando da terra, ele que é Filho de Deus. Pouco abaixo de Deus o fizestes, e mais ainda vossas obras aos pés me pusestes. Por isso o salmista diz: como é grande vosso nome, ó Senhor, por todo o universo. Deus não se deixa vencer pelos pecados da humanidade. O seu amor é maior do que tudo isso. Como dizia no início, quinta-feira da oitava da Páscoa, o Evangelho de Lucas 24, 35 a 48, que nos vai lembrando as aparições de Jesus. No início, 2 homens vestidos de branco, com vestes fulgurantes, que dizem àqueles que o procuram no sepulcro: ele não está aqui, ele vive. Logo depois, aos discípulos de Emaús, caminha com eles, lhes recorda as Escrituras, lhes lembra tudo aquilo que ele fez, e é reconhecido ao partir o pão. E na leitura de hoje, o ressuscitado também se apresenta aos discípulos, vai ao seu encontro e se coloca no meio deles. Há uma grande consolação aos discípulos. Em vez, claro que Jesus chama a atenção do medo, do temor, da tristeza, estão assustados, mas ele diz: a paz esteja convosco. É uma consolação de Jesus aos discípulos. Estou aqui, estou vivo, estou no meio de vocês, a paz esteja convosco. Porque tendes dúvidas em vossos corações. Os discípulos, e não era difícil naquele tempo, os discípulos acreditavam que era possível aparecer o espírito de um morto. Naquele tempo se acreditava nisso, então havia desconfiança, medo, mesmo vendo Jesus, poderia ser o espírito de um morto. Então Jesus interroga: por que tendes dúvida em vossos corações? Sou eu mesmo, vede minhas mãos, meus pés. Jesus come com ele, Jesus tira todas as dúvidas, podem me tocar.
abre ainda a inteligência para que entenda as Escrituras. Quantas coisas Jesus faz para que possa verdadeiramente sanar aquelas dúvidas. E envia os discípulos nas suas dúvidas, no seu temor, na sua desconfiança. Vós sereis minhas testemunhas. As marcas da paixão continuam. Vede minhas mãos e meus pés. Outro discípulo dirá: vede as mãos e o lado. As marcas da paixão continuam, são parte integrante da vida de Jesus. Monfort resumia isso dizendo: nunca a cruz sem o ressuscitado, e nunca o ressuscitado sem a cruz. É mais ou menos isso que eu dizia. Então nunca dá para amar Jesus Cristo ressuscitado sem a cruz, ou amar a cruz sem Jesus ressuscitado. Quando as duas coisas se completam. As feridas, muitas vezes, também na nossa vida, ficam as marcas. Nem sempre cicatrizam ou desaparecem. Podemos dizer, fazem parte integrante da nossa vida. Às vezes, nós temos a experiência, quando nos confessamos, às vezes dizemos: fiz um pecado lá atrás, de criança. Você já confessou? Já 10 vezes, mas fica. É que precisa confessar de novo. Mas as marcas ficam, as marcas de Jesus ficam, porque isso fica também integrado na nossa vida, pelo menos a lembrança de não querer mais fazer aquilo. Mas pensemos que também as marcas de Jesus permanecem. Veja minhas mãos, meus pés, o meu lado. Assim podemos pensar que a nossa vida também é marcada por tantas coisas que permanecem a vida inteira. E como para Jesus as marcas da paixão fazem parte de toda a vida, ainda mesmo Jesus ressuscitado, assim as nossas marcas, nossas feridas também nos lembram, para poder não mais talvez errar, ou não ficarmos apegados, que não venha o orgulho para a nossa vida, e sim que sejamos humildes. Pedro dizia àqueles que crucificaram Jesus, na leitura que nós ouvimos, e aqueles que acreditavam que Jesus curando um paralítico fosse obra dos discípulos, não foi o nosso poder ou piedade que o curou, mas foi a fé em Jesus Cristo que o curou. Então, às vezes, imaginemos nós, se pudéssemos fazer algum milagre, talvez porque tinha a honra de dizer: eu fiz isso, fiz aquilo, não é assim? Às vezes gostamos de dizer aquilo que nós fazemos. Os discípulos logo freiam essa ideia por parte das pessoas de querer olhar, querer colocar Pedro, os discípulos, como alguma coisa tão importante, porque por meio deles aconteceu a cura do paralítico, mas eles dizem: foi pela fé em Jesus Cristo que vocês crucificaram que ele foi curado. São Luís de Montfort
E ouvimos tantas vezes, apenas 43 anos de vida, bem vivida, 16 anos de vida sacerdotal. Homem de oração, como diz o tema de hoje, apaixonado por Cristo, que carrega na sua vida, de um lado, a palavra de Deus, do outro lado, crucifixo, Jesus crucificado, tão importante. Diz na sua história que um dia ele pegou o extensório e colocou a Bíblia no lugar coberto, ninguém percebeu, era a Bíblia, não o Santíssimo. Então, para dizer como também valorizava a palavra de Deus, o próprio Jesus também presente na palavra de Deus, como está presente também no Santíssimo Sacramento. Apaixonado por Cristo, carrega na sua vida a palavra de Deus, carrega o crucifixo, carrega Jesus crucificado, pelo menos o crucifixo que lembra isso. Desde criança manifesta forte inclinação para a oração e com ela buscava sempre intimidade com Deus. Não é qualquer oração, não é oração de qualquer maneira. Pela oração buscava crescer sempre mais na intimidade com Deus. Dedicou toda a sua vida na busca de Jesus Cristo, que ele chamava tantas vezes Jesus Cristo como sabedoria de Deus encarnada. Jesus Cristo, sabedoria de Deus, o próprio Deus encarnado. Com muitas horas de silêncio e oração num dia, num só dia, para dizer todos os dias, muitas horas de silêncio e de oração, dedicada a contemplar este mistério e a viver a alegria de uma intimidade profunda com Jesus. Talvez na nossa vida, às vezes, a oração pode parecer até um peso, uma obrigação, temos que rezar, temos que ir na missa. Se a gente fizer friamente, pode ser um peso, mas ele olhava sempre a oração para crescer numa intimidade profunda com Jesus. Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus. Ele queria crescer em intimidade, claro, e em graça diante de Deus. A oração é o lugar privilegiado do encontro de mão forte com Deus. O espaço onde ele resolvia todos os seus problemas. Não que Deus resolvia os problemas dele, mas no fundo o espaço onde ele apresentava todas as suas dificuldades e seus problemas, as perseguições, as calúnias, e o canal onde a sua vida se enchia de graça e motivação cada vez maior para a sua missão. Coragem, andar 400, depois 600 quilômetros a pé, para Paris, para Roma. Coragem, o ânimo, fervor deste santo. Passava muitas horas ajoelhados,
diante do Altíssimo, não é nem do Santíssimo, diante do Altíssimo, para dizer, por isso ele lembra Deus, lembra Jesus Cristo presente, muitas horas ajoelhado, suplicando a sua misericórdia e crescer no dom da sabedoria eterna encarnada, crescer sempre na compreensão, na intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Rezou muitos rosários para a conversão dos pecadores, que era chamado de o Padre do Rosário. Você hoje seria o Padre Gilson, né? Padre do Rosário. Tudo na sua vida se faz oração. As distâncias percorridas a pé em meio aos sacrifícios, as esperas, dependia de aprovação do Papa, às vezes do Bispo, de alguma coisa, da sua vida, da sua missão, do ser missionário, as esperas, de tudo isso fazia oração. Os encontros nem sempre bem-sucedidos, a solidão, as dificuldades, tudo se converte em espaços para estar com Deus. Tudo é motivo para estar com Deus e para levar na presença de Deus qualquer coisa que acontecesse. É pela oração que Deus comunica a sua graça e sabedoria. Tenha essa consciência muito forte. Pela oração, Deus comunica, Deus transmite a sua graça e a sua sabedoria. Jesus Cristo, sabedoria eterna, é tudo quanto tu podes e deves desejar. Diz para nós, para os seus missionários. Jesus Cristo, sabedoria eterna, é tudo quanto tu podes e deves desejar. Então dizia, deseja-o, procura-o, pois é a única pérola preciosa que para adquiri-la não deves hesitar a vender todos os bens que possuis. É a única pérola preciosa pela qual vale a pena vender tudo e adquirir esta graça, esta intimidade, esta sabedoria de Deus. Na camiseta da cela está escrito só Deus atrás, né? Só Deus. Quantas vezes ouvimos na vida do Monforte, só Deus. Deus é o único e suficiente bem. E tudo o que existe fora de Deus é vazio e inútil. Lá fora de Deus, tudo que existe sem Deus, então só Deus, só Deus basta. Só Deus é o único suficiente bem. Tudo que está fora de Deus, longe de Deus, é vazio, é inútil. Ele vivia a convicção de que a busca por Deus, a santidade e a graça é o único propósito que tem sentido na vida. Deus é fonte de toda a felicidade.
fonte de toda a plenitude. Tudo que não vem de Deus é bem limitado, é imperfeito, é incapaz de satisfazer totalmente o coração humano. Que não vem de Deus, não serve. A busca incessante por Deus, a santificação, o serviço ao próximo por amor, isso vale a pena. O mundo sem Deus é um lugar de ilusões, de insatisfações. A busca por prazeres e bens materiais é um caminho sem saída e que leva à infelicidade. Pode pôr aquelas perguntas que está mexendo lá, iniciais? Aquelas perguntas que a cada dia fazem refletir um pouquinho sobre o tema. Como vivo minha oração diária? Quanto tempo do dia dedico à oração? Um dia inteiro, 24 horas, seria da gente se envergonhar. 24 horas, quantas horas dedico a Deus? Por mais que alguém reze demais, reze o rosário às 4 horas da manhã, se formos olhar, sempre pouco. Por isso que não importa, às vezes também cheio de atividades, dizia tudo faço da minha vida oração, oportunidade de estar com Deus. Então não só pensemos oração como aquele momento que a gente se ajoelha ou se retira para rezar, mas quando oferecemos a Deus, quando consagramos a Deus o nosso dia, a nossa vida, nossas dificuldades, problemas, também nossas alegrias. Quanto tempo do dia dedico à oração? Quais foram os momentos mais fortes ou marcantes do meu encontro com Cristo? Será que eu encontraria alguém aqui com a coragem de dizer: eu tive essa experiência forte com Cristo? Tem alguém aqui que teria uma experiência, isso me fez me encontrar com Jesus Cristo? Tem alguém que teria uma experiência para falar? Tem coragem de falar? Tem. Quer vir aqui? Quer vir aqui? Dizer uma palavrinha? A pergunta diz justamente isso. Quais foram os momentos mais fortes ou marcantes do meu encontro com Cristo? Claro que temos muitos momentos, mas diz um momento forte que marcou a minha vida. Alguém virá ao encontro de casais com Cristo, outras experiências diárias, ou que possamos ter tido, mas vale a pena pensar. Vale a pena refletir o que me uniu mais de perto a Jesus Cristo, o que me fez me encontrar com Jesus Cristo, o que marcou a minha vida com Jesus Cristo, o que marcou a minha fé. Se nada ainda nos marcou um pouquinho mais forte, então precisamos buscar mais, rezar mais, alcançar mais essa intimidade, esse amor, esse crescimento na graça de Jesus. Beleza? Ofereçamos em tudo a Deus, as nossas orações, a nossa fé, toda essa novena, pedindo que Jesus também nos faça crescer nessa intimidade, nesse amor a Jesus Cristo. Claro que tem tantos amores: amor aos pobres, amor ao desapego das coisas materiais, amor à vida missionária. Nesses dias estávamos falando numa assembleia arquidiocesana, precisamos montar uma equipe de missionários.
Eu fui dito para a secretária, depois vamos fazer um grupo, vamos ver as pessoas que querem formação para vir para ser missionários. Pessoas espontaneamente se colocam para depois a gente fazer bastante formação. Quem quiser, faça uma mensagem para a secretária da igreja: eu quero ser missionário, quero ter formação para ser missionário. Aquilo que o Conforte nos ensina também com tanto amor, com tanto empenho, não só com palavras, mas com a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, para viver como filhos e filhas vossa vida, que nos revelais pela palavra, buscamos vossa força, suplicando: dai-nos um coração como o vosso. Todos, dai-nos um coração como o vosso. Para sempre perdoarmos, como vós o fizestes, ressuscitando Jesus e mantendo a fazer o bem a nós que o matamos, a vós pedimos. Dai-nos um coração como o vosso. Pelo arrependimento e conversão, e continuando vosso Filho, sejamos a descendência de Abraão, pela qual abençoais todas as famílias da terra, a vós pedimos. Dai-nos um coração como o vosso. Para que a igreja possa ser vosso povo reconhecido pelo partir o pão da própria vida, na solidariedade com os necessitados, a vós pedimos. Dai-nos um coração como o vosso. Prece para todos os dias, para que Deus conceda o descanso eterno ao Papa Francisco e nos dê um pastor segundo o seu coração. A vós pedimos. Dai-nos um coração como o vosso. Para que Deus nos dê a graça de construir essa igreja. Está chovendo até em cima do altar, em cima do livrinho. Então rezemos também na prece para que Deus nos ajude a construirmos esta nova igreja. Rezemos. Dai-nos como o vosso. Ó Pai de bondade, seja de vosso agrado que confiantes vos pedimos, pois só em vós, que sois nosso Pai, que sois nosso Deus, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de gratidão, cheio de misericórdia, a tudo isso recorremos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem bem. Quantas vidas eu tive
cativeiro livrarei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem lei. Quando as vidas eu tiver, eu os livrarei. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, as oferendas que, agradecidos, vos apresentamos, pelos que renasceram no batismo, e que elas apressem o vosso auxílio celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesta noite, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Bispo Odilo, os bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. 2 dias de Nelson Alves de Araújo. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Luís de Montfort, nosso padroeiro, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de Deus. Digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Mostra o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, vem de verdade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, vem de verdade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, vai-nos a paz, vai-nos a paz, vai-nos a vossa paz, vai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de beber de minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Dia eterna plena
escondida no mar. Falar de um santo querido, sem conhecer sua história, é mesmo tempo perdido, uma luta sem vitória. Quero dizer nesses traços que a fé nos conduz, e leva a cruz em seus braços, pregando o amor de Jesus. Põe na cabeça um chapéu e na cintura um rosário, depois olhando pro céu vai enfrentar o seu calvário. Deus nos dê sabedoria e São Luís sua luz, para imitarmos Maria, a mãe do Cristo Jesus. Sem consultar o destino, os olhos fitos no Pai, o nosso bom fortino, pega a mochila e vai ao encontro do novo, léguas e léguas a pé, vai ensinar o seu povo a não perder sua fé. Põe na cabeça um chapéu e na cintura um rosário, depois olhando pro céu vai enfrentar o seu calvário. Deus nos dê sabedoria e São Luís sua cruz, para imitarmos Maria, a mãe do Cristo Jesus. Falar de um santo querido, sem conhecer sua história, é mesmo tempo perdido, uma luta sem vitória. Ao pobre dar sua roupa, ao outro chapéu, nem o sapato ele poupa, o seu destino é o céu. Põe na cabeça um chapéu e na cintura um rosário, depois olhando pro céu vai enfrentar o seu calvário. Deus nos dê sabedoria e São Luís sua cruz, para imitarmos Maria, a mãe do Cristo Jesus. Oremos. Escutai, Senhor, as nossas preces, a fim de que por este sacramento, intercâmbio de nossa redenção,
recebamos o auxílio para a vida presente e o dom da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, instante. Boa noite a todos. Queremos agradecer hoje, aos movimentos e pastorais que organizaram essa missa e a comunidade Santa Clara, grupo de oração, mães que oram pelos filhos e o apostolado da oração. Agradeço muito a todos vocês. Agradecemos por estar todos aqui mesmo com essa chuva, Está chovendo bastante, mas estamos todos aqui firmes e fortes. E amanhã tem mais. Esperamos todos vocês e muito mais. Hoje nós temos novamente pastéis e cachorro-quente para vender. Só que a gente pôs no salão, tá? Por causa da chuva, mas a porta do salão está aberta. Então, quem quiser comer, veio da rua, não jantou, quiser comer um pastelzinho ou cachorro-quente, fique à vontade para ir lá no salão. No dia 14 de junho de 2025, na comunidade Santa Clara, vai ter venda de baião de 2. Então, quem tiver interessado para ir almoçar ou pegar o marmitex, buscar lá e levar para casa, custa R$30 o baião de 2. Então, quem tiver interessado pode procurar a Dona Teresa, seu Céu, sua Selma, e comprar com elas hoje mesmo, se tiver interesse, até no final da missa. E agradecer ao nosso padre, que está sempre conosco aqui, Então, agradecer ao padre Sérgio, tem uma lembrancinha também para o senhor. E é isso, gente. Esperamos todos vocês amanhã novamente. Agora a gente tem uma oração final aí. Fiquemos em pé. Pai nosso Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vos exorto Hoje, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e por minha rainha, eu vos entrego e consagro, com toda submissão e amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, vos concedo inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo a vossa vontade, para a honra e glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. São Luís de Montfort, São Luís Maria de Montfort, apóstolo da cruz. São Luís Maria de Montfort, apóstolo dos últimos tempos. São Luís Maria de Montfort, apóstolo de Maria. São Luís Maria de Montfort, pai dos pobres. E amanhã quem deve celebrar é o padre Luciano, que é responsável do decanato aqui em São Bernabé. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Luís de Montfort,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Era um jovem missionário e devoto de Maria, o rosário e evangelho em suas mãos ele trazia. Era um jovem consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Era um jovem consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Era um grande pregador contra toda a injustiça, levava a solidariedade e todo o mal ele acolhia. Era um jovem consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Um jovem consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, dedicadas às missões, com muita sabedoria, convertia os corações de toda vez que seguia. Um jovem consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Um jovem consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Viva São Luís Maria, campeão de Montfort!